A sessão ordinária da Câmara de Palhoça teve como principal tema, na segunda-feira, o transporte coletivo do município. A direção da Jotur, empresa concessionária do transporte, foi convidada a esclarecer alguns pontos do sistema integrado de transporte implantado na cidade. A empresa trouxe um engenheiro civil que já prestou serviços em várias cidades do país, inclusive Palhoça, na área de transporte urbano, para explicar tecnicamente como o serviço é prestado na cidade. Destacou também os problemas de mobilidade provocados pela falta de infraestrutura viária na cidade e na região metropolitana. Os vereadores fizeram questionamentos para o engenheiro e para os diretores da Jotur. O que nós, vereadores, o que o Poder Legislativo e o que o Poder Executivo, eu vi que o senhor mostrou numa das transparências, o que nós devemos fazer para melhorar o sistema de transporte coletivo. Que houve avanço, eu tenho certeza, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos, no meu entendimento, ter mais um terminal de transbordo, no mínimo, e eu acredito que o caminho seja esse. Mas eu quero ouvir do senhor, como um especialista que o senhor se revelou, o que nós podemos, no Poder Legislativo, fazer para melhorar a qualidade do transporte coletivo para os nossos cidadãos. Obrigado. Né? Como é que você faz? Você pega a quantidade de veículos, pega no sistema tarifário, faz todos aqueles cálculos, quando os passageiros transportam. Então, transportando, o que acontece? No Brasil todo assim, se transporta menos, mas tem que se rodar mais e colocar mais ônibus. Né? Então, aquilo que eu chamei muito atenção aqui, a primeira coisa é começar a dar prioridade para o ônibus. Eu digo assim, ali na Rio Branco, eu acho que se a Câmara de Vereadores apoiasse na Rio Branco, que tinha estacionamento, acho que dos dois lados, aí parece que agora deixaram de um lado só, mas não deram prioridade para o ônibus, faz uma faixa ali, porque se ali passam 10 mil pessoas por dia, que se economizar 5 minutos por pessoa, deu para ver quantas horas a menos ele fica dentro do ônibus. Então, eu acho o seguinte, assim, uma preocupação muito grande hoje, Palhoça, é sistema viário. Está tudo crescendo. Uma ocasião, até o Renato, há uns 6, 7 anos atrás, eu vim aqui, pegamos um micro-ônibus, e o Renato, todo orgulhoso, o Renato da Jotur, mostrando o crescimento de Palhoça. No final da viagem, ele disse, Marcos, você que achou? Eu digo, cara, estou muito preocupado. É que eu estou vendo os bairros crescer, mas não tem rua para andar, não tem sistema viário. Por que foi implantado esse transporte, esse método de transporte, esse modelo de transporte, se foi feito só a primeira parte? Por que não foi implantado todo esse transporte, inclusive corredores de ônibus ou a malha viária, para depois a gente dar início a isso? Se, não tenho dúvida, como estava antes, estava melhor. Eu usava o ônibus, a minha família usa, a minha esposa, meus 2 filhos, vão para o centro de ônibus, e a reclamação está lá dentro da minha casa, que levam 30, 40 minutos a mais para ir a Florianópolis. Quando nós projetamos um sistema, nós temos que ver o conjunto, todo o conjunto da cidade, o que de Palhoça, como eu expliquei, era um problema terrível de mobilidade. Lá, quando o primeiro projeto da linha direta que nós fizemos, Palhoça tinha 102 mil habitantes, 1998. 102 mil. Hoje deve estar, né, nos 100 e... Né? Palhoça cresceu. Né? Agora, como eu digo assim, eu não tenho pesquisa qualitativa. A qualitativa é aquela que você entra no ônibus, pergunta, faz um questionário, etc. Né? Mas eu vejo o seguinte, o sistema, como foi implantado, teve uma excelente aceitação. Porque a cidade não cresceu 200%, 158%. Ali está muito claro, eu não tinha o dado do IBGE para colocar o crescimento demográfico de Palhoça com o crescimento da demanda do sistema. O que o senhor acha hoje do transporte marítimo, pela experiência que o senhor tem em outras cidades, e já que não foi feito nenhuma melhoria desde 2009 até agora, porque praticamente o caos hoje está na Grande Florianópolis. Tem pesquisa hoje que a gente está pior até que São Paulo, no tempo de um ponto A a B na Grande Florianópolis. Se eu não me engano, aqui Florianópolis é 45 minutos, São Paulo é 33. Então lá a mobilidade urbana funcionou. Então a gente hoje vive numa cidade litorânea, que temos o mar,
O senhor hoje, com a experiência que o senhor tem, o senhor é a favor e o que a Jotur podia trazer para a gente botar esse projeto em prática? O problema é o seguinte, dá um vento sul, o transporte marítimo não vai funcionar. Ondas de 1 metro. Né? Então, você já teria que ter uns barcos maiores. Não, tem que ser um barco assim. Tá, quanto é que custa, tal, etc. Final. Questão tarifária, enquanto você pagaria aí para ir de ônibus, BR Expressa 15 minutos, você pagaria aí, vamos por hoje, R$5, pagaria 10. Não vai. A gente sabe o seguinte, o passageiro, se ele puder economizar 20 centavos, 10 centavos, ele vai economizar, ele não vai pagar o dobro. Mas não é só isso, não é só isso. Então, assim, ó, todos lembram o prefeito Ronério, ele teve, agora o ano eu não me lembro, mas foi pouco antes da implantação do sistema aqui, ele até fui convidado, eu estive na prefeitura, ele mostrou o projeto, estava RBS, foi feito e naquela ocasião, inclusive, eu vim e fiz a apresentação da ideia do sistema aqui, que hoje está implantado, né? E aí tinha até um terminal para o sistema marítimo, né? Mas daí é o seguinte, quem é que ia levar o passageiro lá no marítimo? Jotur? Não. De carro? Tá. Então, área de estacionamento. Imagina, eu tenho carro, eu vou de barco, né? Aí você tem 200, 300 pessoas. Olha o tamanho do estacionamento. Se não é a Jotur que vai levar, o sistema urbano, vai ter que ter uma área imensa de estacionamento. Agora faça um cálculo. Bom, eu venho lá da Barra, eu vou de marítimo. Venho na estação. Daí da estação, ali espero um pouco, daqui a pouco vem o ônibus, me leva lá na estação da barca. Daí a barca sai de Florianópolis, vem, daí tem todo aquele processo de desaceleração da barca, tal, etc. Aí eu entro a barca e vou. Cara, isso aí já deu 20, 25 minutos. Não resolveria então, hoje. Faz o ônibus e pronto, está resolvido. Como diz assim, faz as faixas exclusivas, que daqui a 20 anos vai estar funcionando igual. Hoje só existe a estação da Ponte Maruim. Um exemplo, né? Aí você que entende bem do assunto vai me responder. Se tivesse ali entre o Aririu e o Pacheco, uma mini estação ou um ponto de parada, que, por exemplo, o ônibus vinha da Formiga, Pontal, seja de onde, né, dessas localidades, parassem ali, não precisaria ir até a Ponte Maruim, melhoraria alguma coisa se tivesse outra estação? Existe viabilidade, né? Eu não sei se no projeto do Plamos está lá, mas se eles fizerem, nós transmitimos isso, mas eu diria o seguinte, ele é inevitável daqui a um tempo. Do meu ponto de vista, o que a empresa precisa se preocupar é transformar aquele momento em que o cidadão está lá usando o ônibus no momento menos estressante possível. Trazer um pouco mais de conforto. Gostaria de perguntar se existe alguma política, algum programa que traga isso à população, como ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e uma série de outras coisas. E pergunto isso por quê? Porque o cidadão hoje, quando ele vai usar o ônibus, a maioria da população, ele usa da casa para o trabalho, e muitas vezes ele está trazendo aquela carga emocional de casa para o trabalho, e depois do trabalho para casa, onde ele também traz todo aquele estresse do trabalho para dentro da sua casa. Existe um plano, que o nome é um programa que o nome é Plamos, né, que também teve essa pesquisa de satisfação com o usuário, né, tiveram várias oficinas, como o Marcos Nerbas mencionou. Esse programa ele veio dentro do município de Palhoça, foram uns 10 encontros e todos eles tinham a população presente, onde ali eles falaram das suas preocupações, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação com relação
a satisfação do usuário foi o tempo dentro do ônibus, né? Isso é algo preocupante, porque gera uma consequência muito grande de fatos, né? Como o Marcos Nerva mostrou ali, né? E um deles é a falta de pontualidade, né? Então, isso também nos preocupa muito, né? E, diante disso, a gente investiu nesse programa, né? Então, respondendo, tem um programa, esperamos que ele seja implantado brevemente, né? Porque, com certeza, irá nos ajudar a oferecer um serviço de maior qualidade, né? Com relação à nossa frota, nós temos hoje uma frota operando de 110 ônibus, temos 20 carros reservas em função do trânsito, né? Eu tenho um programa que é o Waze, né? Às vezes eu mando aí para uns amigos meus aí e mostro para ele o colapso, né? Que fica a Palhoça no horário de pico. E assim, foi bem falado que principalmente é em função do trânsito intenso dentro da BR-101. Tem um contorno viário que está para sair, né? Entendo que esse contorno viário ele vai diminuir aí na faixa de uns 20%, porque foi feito uma pesquisa no Planos, onde diz que a origem e destino das pessoas que estão no horário de pico nessa faixa da região da Grande Florianópolis sai de Palhoça, Florianópolis, ou Biguaçu, Florianópolis, ou seja, a origem é dentro da região. Não seria afetado em função do contorno viário. Só que, claro, né, são pequenas ações que talvez a gente consiga resolver, né? Claro que os caminhões passando no contorno vai aumentar a velocidade comercial dos nossos ônibus, né? O exemplo é o que fizeram agora com a BR-101, né? A Polícia Rodoviária, junto com a Litoral Sul, eles, no sentido norte-sul, ajudou muito o trânsito nessa região, principalmente no horário de volta, né? Que ali é 6 horas. Claro, tem um problema grave ainda na Via Expressa, mas, de certa forma, aquela terceira pista e o estudo feito nas vias que entravam na BR-101, isso ajudou muito, né? E hoje um dos nossos maiores problemas é, inclusive, às 6 horas da tarde, ir para o centro, para fazer atender o pessoal que está lá no terminal, né? E isso faz com que a gente tenha que ter uma frota também lá no centro, para que possamos atender. Só que, infelizmente, hoje, se tiver um acidente de moto, que é rotina nossa, isso já cria um colapso, né? A região metropolitana, na época de verão, aí, ela tem momentos que ela entra em colapso mesmo. Ninguém entra em Florianópolis e ninguém sai. E nós estamos inseridos nesse contexto. Lá no Pacheco, se eu não me engano, deve ter 6 pontos de ônibus. E 5 estão danificados. Já vai há um bom tempo já. Isso, eu queria, assim, de repente, se não chegou até a vocês essa reclamação, que vocês dessem uma olhada, não só... O ponto do ônibus, na realidade, esse ponto do ônibus nós estamos fazendo, porque a gente fez um acordo lá atrás, no começo, que hoje não existe mais, de fazer os pontos do ônibus. Mas o ponto ônibus, assim, ó, tem uma ideia muito boa para fazer isso aí também. Toda multa, por que não pega tudo que é direcionado do trânsito, a multa vem e não reverte para fazer abrigo de ônibus, para melhorar, para fazer sinalização? A empresa, no fim, o custo da empresa vai lá para cima. Isso vai o quê? Vai para cima da passagem. Passagem muito cara, o usuário não vai achar alternativa, vai achar moto, vai achar carro 1000, ainda mais com essa mobilidade que nós temos, que trânsito caótico aí, a BR tranca, o pessoal sai da BR, vem tudo para dentro da Palhoça, daí